Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com o deputado federal Rafael Pezente, ele que é do MDB do Alto Vale do Itajaí. Deputado, obrigado por ter comparecido aqui, é uma satisfação te receber a nossa primeira entrevista junto. É verdade, mas nós já tratamos sobre entrevistas em várias outras oportunidades, né? Porque antes de eu ser deputado, eu fui assessor de um deputado. E o Alexandre sempre foi referência aqui no Vale do Itajaí. Estou bem feliz de estar aqui agora como parlamentar. Deputado, essa é meu primeiro questionamento, que é uma situação inusitada. Você é um colega de profissão, jornalista, formado na Unidade e durante muito tempo assessorou o ex-deputado federal Peninha, que tinha uma capilaridade bastante importante, e no momento que o Peninha sinalizou que iria pendurar as chuteiras, se ensaiou por seu nome entrar nessa linha de sucessão. Mas não é fácil. Então mostra a força do Peninha, mas principalmente a força do teu trabalho, a experiência, a expertise que você teve ao longo desse tempo. Como é que você faz essa relação durante 3 mandatos, assessor de deputado federal, e hoje está do outro lado do balcão? Brasília para mim é um habitat bem conhecido, viu, Alexandre? Quando eu cheguei em Brasília como parlamentar, talvez eu estivesse uns 5, 10 centímetros à frente dos demais novatos, porque aquela casa eu conheço muito bem já há bastante tempo. Cada corredor, todo o trâmite burocrático, legislativo, orçamentário, eu conheço bem, então isso me ajuda a fazer um bom mandato. E a equipe que hoje me assessora é formada por pessoas que eram meus colegas de trabalho. Então eu conheço cada um deles muito bem, e isso é muito importante, na minha opinião, para você fazer um bom mandato. Porque às vezes você tem um serrote que é uma maravilha, está bem afiadinho, mas para bater um prego ele não serve. Então você precisa colocar cada pessoa certa na função certa. E agora eu estou lá dando os meus primeiros passos, vamos dizer assim, porque eu não chego nem na metade do mandato ainda, para dar orgulho, né, para os 68.208 catarinenses que votaram em mim e também deixar minha marca. Porque eu trabalhei com o Peninha, fazendo marcas para o Peninha. Ele tinha um jeito de trabalhar. Nós temos bandeiras muito parecidas, eu herdo um legado, né, que ele construiu em toda a região, mas agora não é mais o Peninha o deputado, agora é o Rafael Pezente. E isso também é um desafio, né? Fazer as pessoas virarem a chave, porque a gente tem as mesmas lideranças, sim, temos a mesma equipe e estamos construindo isso muito bem. Bom, antes de falar com o deputado, eu queria mais uma avaliação do jornalista e também, obviamente, do político. Qual é a sua avaliação do papel, da cobertura da imprensa nacional no geral? A imprensa nacional, a grande mídia, ela, na minha opinião, é muito parcial e geralmente pende para o imã. O imã do governo, ele é muito atraente, ele é muito forte. E como todo veículo de comunicação precisa também se manter, o financeiro conta bastante, né? Governos que despejam mais dinheiro na imprensa, geralmente têm a imprensa mais ao seu lado. Governos que ou não despejam dinheiro ou entram em rota de colisão com a imprensa têm mais dificuldade para se vender. Nesse momento, o governo federal tem um alinhamento muito claro com a grande mídia, e é por isso que, mesmo agora patrocinando uma reforma tributária que vai dar para o Brasil o maior IVA do mundo, o maior imposto sobre valor agregado do nosso planeta, ainda assim está no noticiário bem avaliado. Então, a relação entre a imprensa e o governo, ela precisa existir, desde que ela seja republicana. E, nesse momento, eu vejo ela bem promíscua. Bom, já pegando esse gancho ali da reforma tributária, que está sendo... agora está sendo discutido a questão do relatório no Senado, já passou pela Câmara dos Deputados, deve voltar então. Mas essa reforma tributária é do governo federal ou é do Congresso Nacional? No início, o governo quis jogar para o Congresso o protagonismo, mas não deu certo. Na verdade, o texto veio do governo, nada é mexido sem o aval do governo, e agora o relator, que é o Eduardo Braga, inclusive conversou com o governo para acrescentar ou para tirar itens desse texto da reforma. A informação que tenho é que agora as armas entraram no imposto seletivo, a inclusão dos carros elétricos no imposto seletivo, tudo patrocínio do governo, né? E o governo nem sempre vence. No caso das carnes, que nós, Congresso, conseguimos colocar na cesta básica, foi uma derrota para o governo, mas o texto é do governo.
nós, Congresso Nacional, conseguimos fazer algumas pequenas alterações. A classe empresarial, por exemplo, catarinense, no geral, concorda com o texto que está na base. As lideranças empresariais concordam, a classe política já nem tanto. Por que essa falta de sintonia? Não acho que concordo, eu acho que eles se conformaram com o texto. Né? É irreversível. O texto da reforma tributária foi aprovado, a gente precisa acabar a regulamentação e o principal da reforma tributária ainda chegará, porque ninguém sabe nada sobre alíquotas e elas serão definidas por leis complementares. Para você aprovar uma PEC, precisa de um quórum mais qualificado, 3/5 dos parlamentares. Uma lei complementar você aprova com a maioria absoluta, né? Metade mais um. Então, a classe empresarial, e estivemos no encontro com a Fiesc, acabou se conformando. Já que o texto está aí, a gente precisa minimizar prejuízos, e aí, em contato com a bancada catarinense, né, o presidente Mário César Aguiar fez algumas solicitações, e dentro do possível, nós, dentro da bancada catarinense, estamos unidos para tentar atendê-los. Vamos falar sobre esses teus 2 anos de mandato, quero entender alguns teus projetos, mas abordar primeiramente um que você tem defendido, você tem pautado na Câmara, que é a questão da redistribuição da representatividade política. Com que essa movimentação que o senhor está fazendo, Santa Catarina tem tudo para ganhar mais parlamentares. Explica para quem está nos acompanhando que projeto é esse e por que Santa Catarina pode vir a ganhar mais deputados. Se a gente conseguir aprovar esse meu projeto, o meu mandato já valeu. Não preciso fazer mais nada, que o mandato para Santa Catarina já teve muito efeito, mas a gente vai continuar trabalhando bastante. É o seguinte, os deputados federais, eles representam a população dos estados. Então, quanto mais habitantes tem o estado, mais deputados federais esse estado tem. Os senadores não, eles representam as unidades da federação. Então, Roraima, que é o estado que tem menos habitantes, e São Paulo, que é o estado mais populoso, tem 3 senadores cada um. O problema dos deputados federais é que o número de habitantes para contabilizar os deputados não é atualizado desde 93. Já faz 31 anos. E de 31 anos para cá, houve muita migração entre os estados, houve estados que ganharam população, outros estados ou perderam ou se estabilizaram, e a representação política desses estados não alterou. De acordo com os dados do último censo, Santa Catarina tem direito a mais 4 deputados federais, porque a população aqui cresceu bastante. De 16 nós passaremos para 20. O Paraná estabilizou e o Rio Grande do Sul vai perder 2 deputados. Para que Santa Catarina ganhe mais 4 deputados federais, alguns estados terão que perder parlamentares, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que perderá 4. Minas Gerais vai ganhar 1. A bancada do Nordeste toda, no saldo, vai ficar com 8 deputados a menos, só o Ceará que vai ganhar representantes. A maioria dos estados perderá, porque a população está fugindo da pobreza, está fugindo de governos de esquerda e buscando lugares prósperos para poderem progredir. Então, esse projeto que eu apresentei está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e é aprovado na CCJ, vai para o plenário da Câmara para depois ser levado para o Senado Federal. E por que, pensando nessa ótica, por que deputados cariocas, gaúchos que vão perder, votariam no projeto? Onde é que o senhor vai conseguir maioria para aprovar? Esses deputados não votarão a favor do projeto. Isso já está contado. Quem vai votar a favor do projeto são os deputados de estados que ganharão representantes, e nós estamos trabalhando junto a parlamentares que estão em estados que não ganharão e nem perderão. Porque em Brasília você tem um teto de parlamentares. Nenhum estado, por mais populoso que seja, pode ter mais de 70 federais. E nenhum estado, por menorzinho que seja, pode ter menos que 8. Então, São Paulo, por exemplo, poderia ter 116 deputados federais se a proporcionalidade fosse respeitada sem esse teto. Mas está com 70 e vai ficar com 70. Roraima, que eu havia citado, teria direito a 1 deputado federal. Mas tem 8, porque é o piso e a gente não mexe no piso, é constitucional. Nós estamos em contato com esses estados para conseguir atrair votos.
Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem 8 deputados, está no piso, mas a população vem crescendo. Então, no próximo censo do IBGE, eles já podem ganhar um deputado. É esse convencimento que eu estou levando para trazer mais apoio. Se a gente tiver todos os votos dos deputados de estados que nem ganham e nem perdem, nós temos 80 votos de gordura para queimar. Teríamos 80 a mais. Então, estamos trabalhando com esses indecisos, esses neutros aí. E é projeto para ser votado no primeiro semestre do ano que vem? Nós queremos votar no final desse ano, na CCJ, o projeto para depois ser encaminhado para o plenário. Na CCJ, é possível aprovar o projeto segundo os votos que nós contabilizamos. No plenário, a situação é diferente porque o trabalho lá ainda não começou. Nós queremos ganhar uma guerra por vez. Não adianta a gente mirar o plenário da Câmara com todos os deputados juntos se o projeto na CCJ ele for travado, já for rejeitada a admissibilidade dele. Então, na CCJ a gente quer votar esse ano e no plenário da Câmara no ano que vem. O senhor recentemente foi escolhido como o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. O que representa isso para Santa Catarina e para esse segmento? Eu fui escolhido para ser o diretor de meio ambiente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que, para traduzir, é a bancada ruralista lá no Congresso. Quem defende a agricultura, a pecuária, está lá nesse grupo. É um grupo com 340 deputados e senadores. E eles me escolheram para ser o diretor de meio ambiente, que é uma posição muito importante para tentar combater um pouco os discursos xiitas de muitos ambientalistas que vendem mal a imagem do Brasil para fora. É importante para a gente, inclusive, usar a COP do clima, que no ano que vem vai ser no Brasil, na cidade de Belém, lá no Pará, para mostrar para o mundo, já que os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil, que o pecuarista, que o agricultor, que o produtor rural aqui do Brasil respeita a legislação ambiental. E nós temos no Brasil uma das leis mais restritivas, mais rigorosas do mundo. Então, vai ser uma missão bem importante, desafiadora, e que agora está sob os meus ombros. Eu espero ter sucesso. Bom, vamos lá. Queria falar o que mais de projeto o senhor pode elencar nesses 2 anos de mandato, em especial aqui para o Médio Vale do Itajaí e para o Vale do Itajaí como um todo. Nós temos o Fórum Parlamentar Catarinense, que é composto pelos 16 deputados federais e mais os 3 senadores. Deus queira que na próxima legislatura nós tenhamos 20 federais e 3 senadores. E esse fórum parlamentar é composto por deputados, deputadas, senadores, senadora, de vários partidos políticos, de diferentes espectros ideológicos, inclusive. Quando o assunto é Santa Catarina, toda essa turma se une bastante, porque nós somos muito poucos. Se juntar todos os catarinenses, ainda assim, olha, dá só 50 centavos lá no Congresso. Então, essa turma precisa estar bem unida e a gente trabalha bastante para conseguir, principalmente, obras de infraestrutura para a nossa região. A 470 está caminhando, talvez não nos passos largos como nós gostaríamos de ver, mas as obras estão acontecendo. Eu que transito toda semana por aí, vejo isso acontecer. E isso também se deve à pressão política que a gente faz e que nem sempre aparece. Mas estamos, se não semanalmente, mas a cada 2, 3 semanas, em reunião com o ministro dos Transportes, o Renan Filho, pedindo celeridade. Primeiro para terminar esses 4 lotes e depois para expandir a duplicação. Já tem uma discussão para fazer esse projeto bem encaminhado. Exatamente, né? Já foi feito o processo licitatório para contratar as empresas para fazer os projetos executivos para cima de Indaial e isso está acontecendo. E outro problema muito grave que nós temos, aliás, só para terminar as BRs, tivemos na semana passada um encontro com a bancada para definir recursos, né, das nossas emendas e 50 milhões de reais os deputados de Santa Catarina vão colocar também para obras de infraestrutura federal, para a duplicação da BR. E além disso, nós temos um outro gargalo muito grave aqui na nossa região, que são as enchentes constantes. Sim. Estivemos agora há poucos dias com previsão de muita chuva e toda vez que vem a previsão, vem um medo também. A população aqui não aguenta mais ficar com água no queixo, ficar passeando de barco por cima dos telhados. Isso aí traz sofrimento, mas traz também muito prejuízo. Quantas empresas eu fico imaginando que deixaram de vir aqui para a nossa região
por conta dessas enchentes. Quem é o doido que vai querer arriscar o seu patrimônio, jogar dinheiro no mercado, para daí a água vir e levar? Então, a gente precisa trabalhar bem firme para contingenciar, né, essas enchentes, essas cheias, e aí é um trabalho em parceria do governo federal com o governo do estado, que tem feito também a sua parte. Pois é, agora pegando esse gancho para falar da questão das enchentes, das barragens, que é uma dor de cabeça, o senhor falou bem dessa previsão de mau tempo. Felizmente, o Vale do Itajaí, o Alto Vale, saiu mais ou menos incólume, infelizmente outras regiões foram mais atingidas, mas é um sofrimento recorrente. E, em tese, a responsabilidade também das barragens, da manutenção, das coisas que podem avançar, é do governo do estado. Como é que o senhor avalia que o governo do estado está trabalhando nessa questão? Demorou para engrenar. A nossa previsão é que o governo Jorginho começaria já com os dois pés na porta, né, para resolver de uma vez por todas. Demorou para engrenar, mas agora as coisas estão acontecendo. Veja, em Ituporanga, que é a cidade onde eu moro, nós temos a barragem sul. Lá estão previstos investimentos de 23 milhões de reais para reformar, para deixar as comportas todas funcionando, e o negócio está acontecendo. Então, demorou para acontecer, sim, mas pelo menos está acontecendo. Outros governos demoraram e não fizeram absolutamente nada. E nós temos José Boatê, que agora vai passar para a Celesc administrar, e o problema lá nem é só financeiro. Lá o problema é de relação com a comunidade indígena que vive acima da barragem. Esse problema, segundo a secretária de Assistência Social do governo, a Kika Zimmermann, também está solucionado. A conversa com os líderes indígenas aconteceu, as demandas deles serão atendidas e as obras lá em José Boatê também acontecerão. Então, as coisas estão acontecendo, não no ritmo que gostaríamos, mas pelo menos estão acontecendo. A gente tem que torcer que até todas essas obras acontecerem, São Pedro colabore e não mande uma tromba d'água. Vamos falar um pouquinho sobre política, a gente está se encaminhando para a reta final dessa nossa caminhada. O senhor é do MDB, o MDB mais raiz, o ex-deputado Peninha era do MDB, o MDB é um partido que tem muita história em Santa Catarina. Só que o MDB hoje é uma colcha de retalhos, é um pé em cada canoa. Então, enquanto o senhor faz muito, né, o senhor fez algumas críticas ao governo de esquerda, né, a situação, a gente sabe que o MDB está dentro do governo. O senhor citou, inclusive, o ministro do Transporte, Renan Filho, que tem sido uma grata surpresa para Santa Catarina, muito também na articulação do MDB, reivindicando junto a ele, né? Como é que o senhor trabalha? O senhor é crítico ao governo, mas o seu partido está ali, o seu partido também está namorando com o governador Jorginho Mello. Como é que funciona isso na sua cabeça e como é que a gente pode explicar isso para o eleitor, para o cidadão? Eu faço críticas severas ao governo Lula, porque a forma como ele conduz os trabalhos não é a forma como eu encaro a vida e como os meus eleitores pedem que eu encare o mandato. No entanto, a gente precisa ser justo. Nós temos lá em Brasília 2 ministros que são do MDB, que têm feito um baita trabalho. O ministro Renan Filho tem sido, você mesmo disse, Alexandre, uma grata surpresa, tem colocado recursos em Santa Catarina. Eu sou um deputado de direita e reconheço que os recursos estão vindo. Recursos nossos, que saem do nosso bolso, vão a Brasília e que retornam em obras. Não sai do bolso do ministro nem do bolso do deputado, mas as obras estão acontecendo. E nós temos o Jader Filho também, que é o ministro das cidades, que muitos investimentos têm feito chegar até aqui. Programas de habitação, obras em cidades estratégicas. Então, quando é preciso elogiar, eu elogio, porque eu detesto fazer oposição idiota, radical. Aquela oposição burra, que bate só para ver o grito, não é o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu não sei se isso dá voto ou não dá voto, mas também não estou interessado. Não nasci deputado. Se essa forma de conduzir o mandato não me levar à reeleição, tranquilamente posso voltar a trabalhar numa rádio, porque eu sou jornalista, ou a plantar fumo, lá no terreno dos meus pais. Mas o jeito como o governo federal encara a economia é péssimo. Eu falei da reforma tributária, que vai dar para o Brasil o maior imposto do mundo. Hoje a Hungria tem o maior IVA do mundo. O Brasil vai conseguir superar. É um governo que arrecada muito, tem sede por dinheiro, e que dá canelada toda semana. O ministro da Economia, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, preparou um pacote para cortar gastos do governo. E antes de anunciar o pacote de corte de gastos, anunciou isenção do imposto de renda numa medida claramente eleitoreira e o mercado reagiu.
o pacote de corte de gastos que ele preparou não é suficiente sequer para bancar a isenção que ele havia anunciado. Então é muita canelada, é muito erro. E quando o governo erra, não é o governo que paga. Quem paga é você, Alexandre, sou eu, e principalmente você que está aí no outro lado, né? Eu não quero entrar nas questões ideológicas, porque aí a gente vai passar a noite inteira aqui conversando. Mas eu que integro a bancada ruralista na Câmara, agora como diretor de meio ambiente, sou um grande crítico das invasões de terra, né? E o governo, ele é um patrocinador dessas invasões. Então, ideologicamente, nós estamos muito afastados, né? Porque eu sou um deputado de direita e quem governa o Brasil é de esquerda, e na economia o Brasil está patinando. Teremos em 2025, anotem aí e torçam para que eu esteja errado, teremos em 2025 nível de inflação que a gente não vai conseguir segurar. Mas para Santa Catarina, como é que o senhor vê a atuação do governo federal? O governo federal deixa sempre a desejar. O Lula, o Bolsonaro, a Dilma, porque Santa Catarina arrecada muita grana. Nós mandamos bilhões e bilhões e voltam centavos. Na análise mais otimista, porque daí existe conta para tudo, mas na mais otimista, a gente manda R$100 para Brasília e voltam só 17. E ninguém conseguiu mudar isso até agora. É por isso que, vez ou outra, surgem movimentos para tentar separar o sul do restante do Brasil. E a cada dia que passa, está mais difícil de contrapor os argumentos dessa turma. Eu não sou a favor de a gente separar, eu acho que o Brasil é bom do jeito que é, desde que seja mais justo, né? Nós não podemos ficar carregando nas costas boa parte do Brasil. Mas o governo federal poderia dar mais... devolver um pouco mais de recursos que a gente historicamente joga para lá. Trazendo mais deputados para Santa Catarina, aprovando o meu projeto, que está em tramitação lá na Câmara, isso começa a ser ajustado um pouquinho, porque os parlamentares têm as suas emendas impositivas, têm os recursos extra-orçamentários que buscam junto ao governo, e isso também dá mais força política nas quedas de braço a favor de Santa Catarina. Bom, quero também uma avaliação, eu ia pedir a avaliação do governo federal, o senhor já fez uma avaliação do governo Jorginho, e eu quero saber qual é a informação que o senhor tem, qual é o pensamento que o senhor tem, se o MDB embarca de vez no governo Jorginho ou não. Tinha uma discussão muito grande do Antídio Lunelli, deputado estadual, entrar, do deputado federal Carlos Chiodini, mas também o espaço que foi aberto não parece atraente. Como é que o senhor avalia o governo Jorginho e essa possibilidade do MDB colocar o pé também nessa canoa chamada PL Jorginho Mello aqui? O processo eleitoral que a gente teve há alguns meses foi bem traumático para a relação PL e MDB. Veja que no Alto Vale do Itajaí, que é a região onde eu moro, nós temos 28 municípios. Em 24 deles, PL e MDB eram oposição. Nós batemos chapa. Nosso principal adversário nessa região sempre foi o PP, era o 15 contra o 11. A gente replicava naquela região o que existia em Santa Catarina. Agora é o 15 contra o 22. E eles elegeram muitos prefeitos do PL, fizeram 12 naquela região. O MDB fez 7. Muitos dos prefeitos nossos já estavam reeleitos, é mais difícil fazer o sucessor, mas o PL saiu bem fortalecido, e em cima do MDB. Isso acontece também em outras regiões de Santa Catarina. Jorginho Mello, como político, ele é profissional, ele sabe fazer conta, ele é agressivo, chegou aonde chegou não à toa. Claro, com uma pitada de sorte, porque se o Bolsonaro não vai para o PL, estava com os 2 pés para voltar para o PP, aí o Esperidião hoje seria o governador, na minha opinião. Mas além de competente para fazer político, o Jorginho ainda tem sorte, danado. E ele articula muito bem. A impressão que passa é que ele quer o MDB como um parceiro do governo, mas um parceiro fraco, que fique dependendo do governo o tempo inteiro. Ele não nos dá protagonismo. Nós temos uma secretaria de ponta, que é a Secretaria de Estado da Infraestrutura, que é tocada pelo Gerry, que é meu amigo, tem feito um baita trabalho, mas pelo tamanho que tem o MDB em Santa Catarina, é muito pouco. Precisamos de mais espaço. Nem estou falando de cargo. Precisamos de espaço dentro do governo para ajudar a decidir os rumos que Santa Catarina tem. Eu, por exemplo, não tenho um cargo no governo estadual, federal, porque não quero, acho que não dependo disso. Mas é importante que o MDB entre de cabeça nas decisões
da administração estadual. E o Jorginho ele é muito centralizador. Não acho que ele vai abrir com tanta facilidade o governo assim. Se o Chiodini não for para o governo, eu não acho que o MDB entre de cabeça. Parece que se não encontrarem um espaço bom para o deputado Chiodini, um espaço que ele merece, porque ele é o presidente do partido, um quadro muito importante que nós temos aqui, ele não deve aceitar. Se ele não for para o governo, é possível que o próprio Eutídio, em solidariedade, não vá a esse gesto também não vá. E qual deve ser o papel do MDB em 2026, com toda a força? E lembrando que o MDB, desde 2022, tem reforçado a tese de ser centro, nem direita, nem esquerda, tentando escapar dessa polarização que aqui em Santa Catarina ainda é muito forte e talvez tenha feito essa dificuldade do MDB fazer mais prefeitos nesse processo. Então, lhe repito, qual deve ser o papel do MDB e qual o MDB, como é que o MDB vai se portar no meio dessa polarização? Nós tivemos uma reunião para analisar os números pós-eleição e nessa reunião ficou muito claro que o MDB precisa assumir um papel de centro-direita. As urnas mostraram isso. Se a gente for em desacordo com o que as urnas dizem, nós acabaremos como outros partidos que já foram outrora grandes e agora se apequenaram. Então, o MDB vai precisar assumir uma posição de centro-direita. Eu sou de direita e tenho ajudado na formulação desse novo papel na história que o MDB vai assumir. Se a gente não seguir por esse caminho, infelizmente, o MDB vai sumir. E, do jeito que as coisas estão, o MDB pode ser o fiel da balança para dar a eleição ou tirar a eleição do governador em 2026. Porque contra Jorginho Melo, com a máquina na mão, né? Jorginho Melo astuto, bom de política, inteligente, perspicaz, tem outro cara que não dá para desprezar. Desculpa, eu estava dando uma resposta para você antes e acabei engolindo o mosquito. Agora já se foi, tá no estômago, não vai me incomodar mais. Em 2026, contra o Jorginho Melo, nós temos o João Rodrigues, sim, PSD, né, que certamente será candidato a governador. Se não houver um tsunami até 2026, tudo indica que ele disputará o governo. E embora o João Rodrigues não tenha a máquina na mão, não dá para desprezar a força dele. Ele vem do Oeste com muita força. Ele foi um cabo eleitoral por toda Santa Catarina nessa eleição municipal, que é uma coisa que chama muita atenção. Quantos por cento ele fez em Chapecó? 80%? 83%, 84%. Passou de 80%. Mesmo quase não tendo feito campanha em Chapecó. E foi cabo eleitoral aqui em Blumenau, em várias cidades de Santa Catarina. E fez prefeituras estratégicas. Criciúma, né? Lá o candidato do PL, meu amigo Ricardo Guide, começou no topo e acabou derretendo. Né? O Clésio Salvaro, com a força dele, mesmo preso naquele momento, conseguiu fazer o sucessor do PSD e, né, apoiado pelo João Rodrigues. Fez São José. Floripa está com o PSD, mas o Topázio tem uma aproximação com o Jorginho. Tudo indica mas que fez São José com o Orvino, fez Camboriú, fez Balneário Camboriú, fez Navegantes, tem o apoio do Adriano de Joinville, maior colégio eleitoral. Então, o João Rodrigues é um candidato muito forte. E, além de tudo, tem discurso. Né? Dá um microfone para o cara vende uma caixa d'água pegando fogo. Ele é bom de papo. É de jornalismo também. É do ramo, né? Rádio e tal. E tem uma aproximação com o Bolsonaro muito forte e muito antiga. Assim como o Jorginho também tem. Mas o Jorginho não vai mais poder monopolizar essa força política que aqui em Santa Catarina é tão importante, porque do outro lado tem o João Rodrigues tão forte quanto. Maravilha. Rafael, deputado federal pelo MDB, meu ex-colega de jornalista. Colega ainda sou colega, jornalista. mas agora está como deputado. Obrigado pela entrevista, né? É um prazer, uma satisfação te receber aqui. Boa virada de ano e que seja um 2025 aí repleto de realizações para o teu mandato. Valeu, obrigado, Alexandre. Foi um prazer mesmo estar conversando contigo, com a tua audiência aqui. Espero que esse mosquito que eu engoli não tenha sido teu mosquito de estimação. Não. Vou voltar em outras oportunidades. E aí eu prendo os mosquitos. Aqui. E sempre que tiver notícia, eu vou te informando. Né? Eu uso o meu gabinete também como se fosse teu. E como se fosse teu. Você não precisa ser um vereador, um prefeito, um deputado estadual para acessar um deputado federal. É você que está bancando o deputado federal em Brasília.
O salário do deputado, que não é pequeno, é você que está pagando. A estrutura que envolve o mandato. Hoje, por exemplo, eu vim aqui com 2 assessores. Né? Eu estou com um motorista, estou com o meu assessor de mídias aqui em Santa Catarina. Essa estrutura você paga. Então você tem o dever de, primeiro, acompanhar o meu trabalho e tem o direito de fazer as solicitações, as reivindicações que você acha prudentes, necessárias. Você me acha nas redes sociais, né? Só procurar ali pelo deputado presente e tomara que logo logo a gente também se esbarre nas ruas por aí. Mais uma vez, muito obrigado e obrigado a você que nos acompanhou. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre dando visibilidade às nossas lideranças políticas. Até a próxima!